Bom dia a todos. Bom dia. Paz do Senhor. Queria convidar você a abrir num texto comigo, um texto bem conhecido, que está em João 13. Evangelho de João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o dia posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltaria para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavarás os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendo-as depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavar seus pés, tu não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar-se senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Sempre que a gente medita nesse texto, a ênfase que se dá é sobre humildade, né? Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês essa manhã, algo que Deus tem falado muito comigo. Porque se você prestar atenção no diálogo que Jesus e Pedro travaram ali, Jesus responde a Pedro algo que eu creio que para mim e para você é uma resposta para muitas das nossas indagações. O versículo 7, ele é um versículo que cabe para mim e para você. Porque ele diz assim: o que eu faço agora, tu não sabes, mas você vai compreender depois. Amados, esse versículo tem falado muito comigo. E eu queria dar o tema para essa mensagem hoje: o Senhor está no controle. Amém. Porque na minha e na tua vida, eu tenho certeza que a gente passa por muitos momentos ao qual a gente não consegue entender o que está acontecendo. E sempre vem aquele questionamento: mas por que Deus está permitindo? Ou às vezes a gente ousa pensar assim: nossa, eu sou tão fiel, eu sou tão assíduo, eu sou a última bolacha do pacote, eu sou, Mas as coisas continuam acontecendo. E aqui não estou falando só de momentos ruins. Eu queria que a gente pensasse também sobre os momentos bons, de euforia. Porque eu sempre gosto de enfatizar que os momentos de euforia são mais perigosos que os momentos difíceis. Porque nos momentos difíceis a gente tem quebrantamento no coração.
E nos momentos de euforia a gente se acha, né? A gente pensa que está tudo indo mil, né? Céu de brigadeiro, né? Hoje está um dia bonito assim, né? Então, tem certas situações, e eu queria dizer para vocês que eu vivi exatamente essa experiência, como eu estava dizendo no domingo passado, nessa última viagem que eu estive lá na aldeia. Porque fazem 10 anos que a gente vai lá, e sempre nós vamos com o intuito de ir para a aldeia. E essa última vez estava tudo dando errado, e a gente não conseguindo chegar, né? E eu fiz essa indagação para o Senhor. Por que está acontecendo essas coisas, né? E muitas vezes vem um silêncio do Senhor, né? E eu refleti nessa semana, no meu devocional, nesse texto, né? Esse versículo 7, saltou aos meus olhos. Eu creio que assim, a gente busca, às vezes, algumas explicações e a gente não acha a resposta. Mas como fica o nosso coração diante disso? Eu creio, amados, que esse texto aqui tem muita preciosidade aqui para nos ensinar essa manhã. E eu, assim, comecei a buscar, né, algumas coisas que acontecem que não tem explicação. Um texto que, assim, para mim é muito também inexplicável é como a gente vê ali o relato de Atos 28:4, né? Não precisa abrir. Eu acho que, se você quiser anotar e ler depois, né? Que aconteceu aquele naufrágio com Paulo, né? E me vem a mente, puxa vida, né? Paulo já estava passando por tanta situação. Para que acontecer tudo isso? E principalmente a reação dos habitantes lá, quando vem uma víbora picando a mão de Paulo. Qual é a expressão que a Bíblia usa para falar o momento? A Bíblia diz assim: quando os habitantes da vila viram a cobra agarrada na mão de Paulo, porque é outra coisa interessante, a cobra, muitas vezes, ela pica e foge. O texto ele diz que ela se agarrou na mão de Paulo. Qual foi o veredito que aqueles homens, sem discernir, falaram? Certamente este homem é um assassino. Pois, tendo escapado do mar, a justiça não permitiu ele viver. E eu fico pensativo que muitas vezes nós também fazemos assim. A gente está vendo muitos acontecimentos terríveis acontecendo e a gente está caindo no engano, no erro de proclamar vereditos. A justiça cabe ao Senhor. O que o texto fala aqui? O que eu faço agora, tu não sabes. Você vai compreender depois. Amados, esse verso precisa, sabe, ecoar nos nossos corações, para aquietar a nossa alma. Outro exemplo a citar, a vida de Jó. Quem já leu o livro de Jó? É impressionante. Misericórdia, cada hora é uma situação. A esposa de Jó chega um momento e fala: amaldiçoa o teu Deus e morra. De tanta tragédia. Só que termina o texto. Como que termina? Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje eu te contemplo. E Jó viu o Senhor? Não. Então vocês percebem, às vezes as situações acontecem na nossa vida para nos moldar, para trabalhar, para mexer, para nos tirar da zona de conforto. Porque a gente é expert em criar zonas de conforto. O mínimo esforço possível. E muitas vezes Deus está nos mostrando situações maravilhosas. Milagres podem acontecer. Eu fico pensando assim, né? O coração de Jó, diante de tudo aquilo, no íntimo dele ele pode perguntar: por que está acontecendo tudo isso?
E quão terrível é o silêncio. Aí vem os amigos de Jó e começa a fazer o quê? Põe ele para cima? Não, põe ele para baixo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando a gente está passando uma situação difícil, quem se aproxima da gente, geralmente faz o quê com a gente? Você já parou para pensar nisso? Ou vem com as profetadas, ou vem com as situações para nos depreciar mais. Amado, se Deus está quieto, a gente precisa aprender a ficar quieto. Se Deus está silenciando, não está respondendo, nós precisamos aprender a arte do silêncio. Vendo toda essa situação aqui, para mim uma coisa é certa. O Senhor está no controle. Amém. E com certeza Ele tem um plano para as nossas vidas. Não importa o que esteja acontecendo. Ele tem um plano. Ele está nos moldando. Lembra? Quando o profeta estava em fel de amargura, né? O que Deus manda ele fazer? Desce na casa do oleiro. Vê o oleiro trabalhando. E aí o que acontece? Bem na hora que o profeta chega, o oleiro está fazendo aquele vaso maravilhoso. O vaso... Ele fala, pronto, mas que azarado que eu sou, né? Foi eu olhar, já quebrou o vaso, né? Nós às vezes somos assim. E Deus estava mostrando o quê? Que Deus pode refazer. E fazer algo melhor. Amém. Amados, nessa manhã, Deus tem algo melhor para nós. Amém. Com certeza, Deus tem algo melhor para nós. E eu queria, assim, que se a gente pudesse refletir, queria te convidar, né, a refletir comigo nesse diálogo que esse texto, assim, eu não queria falar sobre o que o texto fala, que o texto está falando sobre humildade, né? Mas eu queria que você olhasse para um outro detalhe que o texto está falando, que é sobre o diálogo de Jesus com Pedro. Sabe por quê, amados? A gente fala de Pedro, mas eu me vejo assim, a gente é muito parecido com Pedro. Porque a gente fica perplexo como Pedro, a gente fica com raiva como Pedro, a gente fica querendo quebrar tudo como Pedro. Geralmente a gente não é como João. A gente é mais Pedro. E não tem aquele negócio de colérico, fleumático, não. Nós somos como Pedro. A gente quer ver as coisas acontecer, né? E rápido, né? Parece que a gente está numa gangorra, né? Da mesma hora que a gente está falando louvado seja o Senhor, a gente está duvidando daquilo que o Senhor está fazendo. Se necessário, usando a força. Quebra tudo. Vamos chutar a porta, né? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, né? Porque nesse diálogo que está sendo, né, nos mostrado entre Pedro e Jesus, né, a gente percebe aqui um ponto para a gente refletir. E algo que eu queria destacar, em primeiro lugar, né, é essa perplexidade de Pedro. Porque se você prestar atenção, quantos discípulos eram? 12. Alguém, se vamos pensar que Pedro era o 7º da fila, alguém questionou Jesus? Por que só Pedro? Jesus lavou o pé só de Pedro? Por que Mateus ficou quieto? Por que os outros ficaram quietos? Por que Tiago? Pedro era corajoso, para não dizer que os outros eram covardes. Legal, né? É uma coisa, né, Marília? Vocês percebem? Porque muitos ficaram quietos. Mas o texto está falando aqui que quando chegou, porque o texto diz assim, versículo 6, ó, aproximando-se, pois, de Simão Pedro, esse lhe disse, Senhor, tu vai me lavar o pé? Ô Chico, tem uma coisa que eu vejo aqui, Pedro. Ele achava mais santo do que os outros, mais... Você vê, todas as reações de Pedro demonstram que ele se achava mais que os outros. Né? Isso nós somos assim, muito parecido com isso.
E você percebe, Cleito, que é uma gangorra. Que ao mesmo tempo que ele era assim, ele também... Aqui no texto mesmo a gente vê. No mesmo momento que ele está questionando o senhor, você vai me lavar o pé? Aí depois ele fala para o senhor lavar ele inteiro. Lá na frente, né? 10 vezes, vai, volta. Na outra passagem ele fala assim, Senhor, irei contigo aonde o senhor for. Depois, logo em seguida, ele nega o Senhor 3 vezes. Exatamente. E quer saber o pior? O Senhor tinha dito para ele. Você vai, antes que o galo cante, você vai me negar. Não, Senhor. Não, de jeito nenhum. Tu me amas, tu sabes que eu te amo. Amados, olha só que tremendo que esse texto é para nós. Que tremendo. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando acontece algo, tudo bem que você pode estar falando para mim, mas Chico, aqui é um fato que está acontecendo, que Jesus está lavando o pé. Mas pensa naquilo que tem te deixado perplexo. Sabe, eu vejo assim, se tem algo que mexe com a gente, é uma oração que a gente faz com todo fervor e essa oração não é respondida. É ou não é? Que dificuldade. Ou quando você está convicto que as coisas vão acontecer e dá tudo errado. Ou tipo assim, você faz algo naquela fé, não, Deus está comigo, e tudo não vai dando certo. Senhor, o que está acontecendo? Não é essa a pergunta que a gente faz? Pensa comigo, Jesus está ajoelhado ali. Ele é o Senhor. Eles sabiam, eles viram o Senhor fazer tremendos milagres. E o Senhor toma uma posição que deixa eles perplexos. E eu vejo assim, como nós também, diante de certas coisas que acontecem com a gente também fica assim. O Chico, interessante também que veio no meu coração, né? Quando a gente acha que a gente tem muita intimidade, né, com Jesus, a gente acha que nós podemos fazer perguntar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Muitas vezes até duvidar dele. Né? Nós chegamos a esse ponto. É uma coisa impressionante, né? E você quer saber, Cleiton, assim, algo que eu fico mais assim impactado? O Senhor não tem problema com isso. Porque, pensa bem, Tomé questionou. Exatamente. O que Tomé falou? Ó, se eu não colocar a mão lá e não ver, não vou acreditar. Quando o Senhor apareceu, qual foi a primeira coisa que o Senhor falou? Tomé, vem cá, põe a mão aí. Porque, amados, olha como Deus, ele é um Deus de detalhes. Pensa bem, o que é mais difícil? Um morto ser ressurreto ou sumir o buraco do cravo? Quem pode me responder? Por que quando Deus restaurou, ressuscitou Jesus, por que ele não tampou o buraco do cravo? Você já parou para pensar nisso? Porque ele tinha que responder para Tomé. Quantos de nós não somos como Tomé? Estamos querendo ver para ser. E eu quero te falar, o Senhor mostra. Ele mostra. Mas deixa o Espírito Santo falar. Pedro, ele fica tomado e a perplexidade faz ele questionar Jesus. De jeito nenhum você vai me lavar. A gente já ouviu vários sermões, a gente já sabe que o pé deles lá não era uma coisa bonita, né? Que a gente vê, as irmãs vão, né, no manicure, limpo, tudo bonitinho, os pés, né? Só que como que era o pé deles? Era cascudo. E Jesus não se importou com isso. Porque algo interessante aqui, amados, é que ele chega para Pedro e fala assim, se você não permitiu fazer isso, você não tem parte comigo. Por quê? Você já parou para pensar? O banho é o batismo que nos dá. E ele fala, você já
se banhou. Mas o lavar o pé é necessário. Há uma purificação no dia a dia, meu e seu, que é necessário. E se tem uma representação que mostra o caminho do pecado, é os nossos pés. Muitas vezes os pés nos fazem vacilar, a entrar em lugar onde não é para a gente entrar. E aqui Jesus está falando que o pé precisa ser lavado. Então por que a perplexidade? Então para. Pensa comigo. Se algo está acontecendo na nossa vida que não está dando certo, por que nós estamos perplexos? Por que a gente não para e não pensa assim, por que Deus não está permitindo que isso aconteça? Porque se Deus é um Deus de detalhes, Ele está interessado em tudo que acontece com a gente. Se não está dando certo, alguma coisa o Senhor está querendo nos ensinar. Tem algo que precisa vir à luz. Tem algo que precisa ser trabalhado nas nossas vidas. Deixa o Espírito Santo falar. Ele fala. Com certeza. Com certeza. Mas nós precisamos parar, refletir, pensar. Porque muitas vezes os acontecimentos que acontecem na nossa vida geram em nós um sentimento de derrota, incerteza, decepção, tristeza. Em vez de a gente refletir e pensar por que não está acontecendo isso, não está dando certo. Não, é mais fácil a gente se angustiar, a gente se entristecer, a gente ficar bravo com Deus. Mas Senhor, eu fiz tudo certo. Qual a diferença nossa para Pedro aqui? A gente está falando a mesma coisa. Senhor, de forma nenhuma é para mim passar por esse problema. É a mesma coisa que Pedro está falando. De forma alguma o Senhor vai me lavar o pé. De forma alguma o Senhor vai tirar esses pecados que está aí incrustado, crequelento. E o Senhor está falando, se você não permitir, você não tem parte comigo. Essa é a parte mais difícil, Chico. É você reconhecer, né, que muitas vezes é mais fácil jogar o problema do outro do que eu reconhecer e permitir a ação de Deus, essa mudança, né? Então você percebe que nós somos como Pedro. A gente vive numa gangorra espiritual, cheio de altos e baixos. E eu fico imaginando o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, vendo a gente. Eu gosto do Salmo 2, né? Ele fala, o Senhor ri. Ele está querendo nos ensinar, Ele está querendo nos poupar, Ele está querendo ministrar na nossa vida e a gente acha que nós somos, né, o Senhor dos Anéis, né? O dono de tudo. E aquele negócio, né, Chico? A gente tem que entender que nós não somos, nós só estamos no local, nós estamos naquele local, nós não somos nada, né? Continuamos não sendo nada, independente de onde estivermos. Então você concorda comigo que nós somos como Pedro. Exato. Nós não sabemos o que Deus está fazendo. E a gente está querendo tomar a chave do destino. A gente está querendo nós fazermos as escolhas. A gente perde o machado e fica sem saber. E é interessante como Deus faz recuperar o machado, né? Vai e chama o profeta. O que o profeta fala? Lança uma madeira que o machado vai. A madeira atrai o machado. Não, é um milagre. Só que Deus faz as coisas loucas. Do jeito dele. Não do nosso. É aí que a gente quebra a cara. Pastor, só um comentário aqui. Eu acho que também a questão de lavar os pés, a gente talvez ache necessário que o Senhor lave os nossos pés somente no dia que está ruim. Mas o lavar o pé é independente da situação que a gente está. Eu acho que mesmo no dia que está bem, o pé continua cascudo do mesmo jeito. Sim. Como o pé continua cascudo no mesmo dia que está mal também. Sim. Porque quando as coisas estão indo tudo bem,
A gente tem um defeito de fábrica, que a gente tem uma facilidade de pôr as coisas ruins e... Entendeu? Porque se você prestar atenção no texto, Pedro, ele está vendo, que como eu falei, ele não foi o primeiro. Ele estava vendo o que Jesus estava fazendo, só que ele não compreendeu. O coração de Pedro talvez até tivesse certo, mas a cabeça dele, o pensamento dele estava errado. Da mesma forma a gente, amados. Muitas vezes nós estamos vendo, mas a gente não está compreendendo. Pedro, ele errou porque ele achou que Jesus estava se humilhando. E exatamente o que Jesus estava querendo ensinar para eles era ser humilde. O texto aqui fala de humildade. O Senhor está ensinando eles acerca de humildade. E Pedro errou aí. Porque ele foi de forma alguma o Senhor, sendo que o Senhor vai se humilhar. Ele está errando. E ele não entendeu o ato que Jesus estava fazendo. Por isso que eu falo, amados, muitas vezes a gente cai no mesmo erro, porque o Senhor está tentando trabalhar na nossa vida e nós estamos querendo determinar o que o Senhor está fazendo. Nós temos a presunção de achar que nós sabemos e nós estamos no controle. A gente precisa entender o significado do que as coisas estão acontecendo. A gente precisa discernir. Pedro, ele pensou no ato literal que Jesus estava fazendo, mas ele não conseguiu entender o significado espiritual que Jesus estava mostrando. Havia uma purificação espiritual que era necessária. E se você prestar atenção no texto, sabe de quem que Jesus lavou o pé ali e ficou bem quietinho? Judas. Jesus deixou de lavar o pé de Judas? Não, Deus não sabendo. E no final, o que diz o texto? Algum de vocês vai me trair. O Chico, eu estava pensando aqui, será que as pessoas quando entram em depressão, ele está seguindo o caminho achando que é o cara que está bem, que está no controle, está tudo bem, tudo certo. E depois quando ele perde esse controle, ele entra em... Porque o que eu vejo muitas vezes? A pessoa está lá e tal, galgando, de repente, tchuf, cui, castelo. E aí, ele depressão, começa a virar um... Exatamente. Parece que tiraram ele de cena e ele fica depressivo, porque ele perdeu, tá certo? O castelo dele desabou. E ele não consegue de novo, e ele não para ver, né? Se ele não for espiritual e entender que Deus está no controle, ele vai achar que ele está destruído. Né? Se você ler o livro de Jó, será que Jó não ficou depressivo? Deprimido? Porque pensa bem, você tem 7 filhos. De uma vez só você perdeu 7 filhos. Eu acho que essa é uma das coisas que mais deprime um pai e uma mãe enterrar um filho. Porque naturalmente o curso é o filho enterrar o pai e a mãe. Agora, uma mãe e o pai enterrar um filho não é natural. Tudo isso já mexe. Por isso que Jesus sempre falou, Cleito, que não andeis ansiosos. Não andais... Buscar em primeiro lugar meu reino e minha justiça. Porque as coisas que nos deprimem, nós precisamos entender que a nossa natureza, ela tem assim, uma tendência a se deprimir. Uma tendência a ver o caos. Uma tendência a não ver a solução das coisas. E o que Jesus está querendo ensinar aqui, ele está querendo dizer o que, olha como é importante esse verso, para mim e para você essa manhã. Porque o Senhor está dizendo assim, tem coisas que vocês não vão compreender. Mas descansa. Mas nem por isso ele não está fazendo. Descansa. Confia. Tenha fé. Mas isso é muito sério, nós precisamos confiar. Olha, deixa eu dizer para vocês, eu não sou um motorista experiente. Foi dada a incumbência a mim de dirigir uma caminhonete no meio de uma estrada, como eu falei para vocês, 6 horas de atoleiro, só lama. O carro ia sambando e eu só ia orando. Porque eu não sou um bom motorista. Eu não sei dirigir. Naturalmente, eu não dirijo na lama.
Você não é um experiente andando. Não tenho experiência. Tudo bem, vamos dizer, sou um motorista, tenho uma, sei, tenho prudência. Mas tinha que chegar. Então tem certas situações e momentos que o Senhor vai nos trilhar, vai nos conduzir, mas nós precisamos encarar. Porque uma coisa é fácil você chegar assim, tentou uma vez, tentou outra vez, não deu certo, a gente tem aquela coisa assim, Deus não quer que eu faça isso. Não sei. Não sei. Precisamos orar. Precisamos discernir. É exatamente isso que Jesus estava tentando mostrar para Pedro. Amados, o natural aponta para o espiritual. Deixa o Espírito Santo falar. A gente precisa... O Evangelho de João, ele é um evangelho tremendo. Sabe por quê? Se você prestar atenção à linguagem que Jesus está falando aqui nesse capítulo 13, é a mesma que o capítulo 3 fala. Porque no capítulo 3 ele fala do nascimento espiritual, no diálogo com Nicodemos. No capítulo 4, ele fala sobre a água espiritual. Que de mim fluirá rios de água viva. No capítulo 6, ele fala do pão espiritual. E aqui no capítulo 3, ele está falando da limpeza espiritual. Nós precisamos ter essa limpeza. Porque quem de nós aqui pode falar assim, eu não tenho pecado? A gente já está pecando. Então nós precisamos de uma limpeza diária. Diária. Jesus está falando que essa limpeza espiritual é necessária. Porque se a gente não permitir, nós não temos parte com Ele. Não é isso que ele diz para Pedro? Se não te lavar, não tem partes comigo. Todas as perguntas de Pedro, Jesus respondeu. E eu creio que essa resposta de Jesus é para mim e para você hoje. Mas tem um outro ponto aqui que eu queria destacar, importante. Jesus se depara com uma incompreensão de Pedro. Porque mesmo ele falando que era necessário, aí Pedro vai e chuta a bola, pro mato, então o senhor precisa me lavar inteiro. Não. Mais uma vez Jesus responde. E às vezes nós caímos no mesmo engano. Porque a gente chega assim, já fomos batizados, já confessamos Jesus como o Senhor da nossa vida e fala, acho que eu preciso me batizar de novo. Não! Será que a gente precisa matar Jesus de novo? Jesus precisa morrer de novo? Ser pregado numa cruz de novo? Olha, nós de novo queremos ser a última bolacha do pacote, O Chico entendendo e deixando bem claro que quando você foi batizado nas águas, escolheu, recebeu, entendeu, está tudo certo. Não é isso que ele fala aqui? Versículo 10, fique claro, amados. Declarou Jesus, quem já se banhou não necessita se lavar, senão... Então, olha aqui. Opa! Mas os meus pés precisam ser lavados. Constantemente. Meus pecados precisam ser confessados. Para de ficar com o pé cracanento. Você pensa que tá bonitinho o pé, Foi na manicure, gastou cenzinho lá, Jesus está vendo e está vendo as cracas. Não é 100, é mais? É menos? Perdão. Você sente que eu tinha. Então vamos lá, informação correta. Quanto? 35, 40. Que seja 40. Então eu vou te dar uma boa notícia. Jesus continua olhando e tá, tem craca aí. Não sei, eu com 40. Você gastou 40, mas tá com craca aí. Por quê? Porque Pedro não compreendeu e nós também não compreendemos. Porque a gente continua no erro. E Jesus chegou e falou para Pedro uma coisa interessante. Falou, agora você não vai entender, mais tarde você vai entender.
E eu não sei se você já passou por isso, você às vezes está lutando, está brigando por uma situação, aí você deixa Deus trabalhar, depois quando você vê toda a situação, você fala, puxa vida, olha aí, Deus fez. Aquilo que parecia ser o fim do mundo, Deus fez. Na hora eu não estava compreendendo, agora eu compreendo que Deus é maravilhoso. No exemplo de ontem do casal, nós vimos isso, né? Sim. Ela queria ele, mas pôs condições. Você entendeu? O que aconteceu? Ele foi fiel ao Senhor. Aí o que aconteceu? Deus veio em sonho para ela. E aqui nós estamos falando de um casal muçulmano. A gente não tem noção que é isso. O pai, o irmão, pode chegar e tirar a vida dela. Muçulmanos. Eu falei iraquiano. Iranianos, perdão. Então, nós precisamos prestar atenção nos detalhes. Porque a gente está querendo limitar Deus. E ele foi fiel a Deus. Num país que é extremamente proibido falar. Você vê, ele ganhou uma esposa porque ela só foi ouvir ele na faculdade sobre Deus, porque ela tinha interesse nele, mas só falou, você tem que ser muçulmano, voltar a ser muçulmano. Não. Ele falou, não quero, eu não quero. Continuou orando por ela. O Senhor tocou a vida dela, ela sonhou, foi transformada, ele ganhou uma esposa e cristã. Sabe uma coisa que eu queria despertar no nosso pensamento essa manhã? Quando a gente fica muito focado só no ato físico, naquilo que a gente está vendo, a gente impede que algo celestial aconteça na nossa vida. Porque a gente fica vendo o ato físico. Pedro aqui, ele estava vendo só o ato físico. Eu penso que eu fiquei pensando assim, eu gosto de me imaginar na cabeça de Pedro, né? Ele está vendo, Jesus lavou o pé de um. Mas estava até aqui meio bonitinho o pé, né? João, meio delicado, limpando e tal. Aí foi lavou o pé de outro. Aí chegou e falou, não, ele não vai lavar o pé de Mateus. Aí tá tudo preto. Lavou. Então ele ficou vendo o ato. Ele não estava entendendo o que é o espiritual acontecendo. E amados, vamos ser sinceros, muitas vezes na nossa vida a gente está com o nosso olhar no ato em si. E a gente não abre espaço para que o impossível de Deus aconteça. Para que o extraordinário de Deus aconteça. Porque a gente fica focado no ato físico. E aí a gente fica sem compreender. Tem um detalhe aqui nesse texto que é muito profundo, né? Porque ele está assim, anunciando dois acontecimentos. Jesus começa o texto falando que ele vai morrer, ele declara. Então ele fala aqui sobre a crucificação e o lava-pés. Então, os dois atos, se a gente pensar, tem tudo a ver. Porque nos dois atos Jesus se humilhou. Jesus se deu por nós. Ele se permitiu acontecer aquilo. Para que todos nós fôssemos beneficiados. Então, muitas vezes, nós ficamos presos em situações porque a gente está olhando somente para uma situação, somente para algo aqui que tem a ver com a gente, que vai beneficiar a gente, e Deus está querendo mostrar que tem uma nuvem de situações que a gente pode abençoar muitas pessoas. O ato de Jesus aqui foi salvífico. Tremendo. Tremendo. Jesus, ele assume, né, a condição dele, né? E tem um texto para a gente entender assim como é importante a gente estar atento ao mover de Deus na história.
Se a gente lê o texto de Daniel, vocês sabem que o livro de Daniel ele ainda não se cumpriu total. Em partes, para a gente entender Apocalipse, a gente tem que ler Daniel, né? E vocês já perceberam como que termina o livro de Daniel? No diálogo de Daniel com o anjo? Quem tem horas? 20 para o meio-dia. Então tem tempinho. A Daniela me deu um horário. Senão daqui a pouco ela vem puxar meu orelha. Abre comigo, Daniel. Deixa, marca aí, João, tá? Lembra, ó? João 13. Abre comigo Daniel 12. O anjo está revelando para Daniel o que vai acontecer. Concordam ou não? Ele está revelando. Pensa bem. A história de Daniel, ele orou e jejuou para ouvir a resposta de Deus. Aí o anjo ficou preso lá, né? O arcanjo Miguel veio para livrar o anjo, para que o anjo trouxesse a bênção e a resposta para Daniel. O anjo vem e começa a falar para Daniel. Mas o que aconteceu? O que fala o versículo 8? Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? O anjo já tinha falado tudo. Será que eu e você não estamos que nem Daniel? O Senhor Jesus está falando. Eu, amados, nunca, assim, todo o meu tempo de conversão, eu nunca vi como as palavras que Deus tem dado, tem usado os seus ministros, os seus pastores, para falar palavras tão claras como tem sido. Mas parece que a gente está que nem Daniel. Eu tenho ouvido, mas não estou entendendo, porque eu continuo vivendo a mesma vida pecaminosa. O Senhor fala com clareza. 6 coisas eu detesto. A 7ª eu abomino. Mas o povo de Deus continua com falatório. Falando mal um do outro. Sabendo que Deus abomina. A gente sabe o que é a abominação de Deus? A gente continua como Daniel. O anjo foi claro. Está falando tudo para Daniel, está revelando tudo. O Senhor tem usado, tem falado com clareza e a gente continua tendo inveja, tendo ciúmes, tendo contenda. E achando que não. Achando que a gente é a última bolacha do pacote. E sabe, a graciosidade, amados, do Deus amoroso que nós temos? O anjo repreendeu Daniel. Daniel, vai. Porque essas palavras estão encerradas e seladas. Você não vai poder fazer nada. Deus está no controle. E ele termina dizendo assim, 12:13. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho. Até o fim. Ser fiel. Anda no caminho fiel. E briga. Versículo 13. Segue até o fim, fiel. E sai lutando. O que está escrito aí? Descansa. Repousa. Confia no Senhor.
até o fim dos dias. Para quê? Para acontecer o quê? O Senhor te levantarás e irá receber a tua herança. Amém. Amados, a palavra do Senhor não mudou. É isso que Jesus está falando para Pedro. Descansa. Como é interessante a resposta do anjo para Daniel. É a mesma resposta que eu creio que o Senhor está falando para a gente. É a resposta que eu ouvi do Senhor lá no Mato Grosso. Chico, descansa.